da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, há já cerca de 4 anos que Portugal vive mergulhado numa crise económica e financeira profunda. Esta crise teve a sua gênese no crash do crédito subprime nos Estados Unidos e perdurou até aos dias de hoje com a crise das dívidas soberanas europeias. Este contexto europeu e internacional foi potenciado pela incapacidade do Estado de realizar reformas estruturais absolutamente prioritárias e pela utilização desproporcionada do instrumento da dívida pública. Este caldo de fatores nacionais e internacionais criou um ambiente de crise generalizada, ultrapassando em muito a componente meramente financeira. A crescente interdependência da vida económica em relação aos fluxos financeiros teve como consequência a existência de uma exacerbada correlação com todos os aspectos da vida social relativamente às oscilações dos mercados financeiros. A massificação dos hábitos de consumo e a exploração e diversificação das formas de os financiar criou novos espaços de conflitualidade social. Associado a uma melhoria artificial do poder de compra, a oferta renovada e diversificada do comércio e serviços e a diminuição da taxa de poupança conduziram a níveis de consumo sistematicamente excessivos. A este facto juntou-se a tendência observada em Portugal de se apostar num facilitismo quanto à concessão de crédito às famílias, que levou nos últimos anos ao agravamento dos índices de incumprimento de crédito. Esta tendência alicerçou-se na falta de relação com a realidade dos perfis de risco, nomeadamente através da aceitação de níveis excessivos de endividamento das famílias por parte da banca. A conjugação destas realidades colocou as famílias e as próprias instituições de crédito numa situação de enorme vulnerabilidade. O sobreendividamento tornou-se assim um elemento perturbador que deve recuperar a atenção do Estado. Relativamente à vulnerabilidade sentida por milhares e milhares de famílias portuguesas, os dados disponíveis tanto pelas entidades oficiais como pelas associações de defesa dos consumidores demonstram com clareza que este fenómeno coloca em causa o princípio da coesão social e levanta todo um conjunto de problemas sociais, económicos e financeiros que são altamente prejudiciais para o nosso país. Senhoras e senhores deputados, gostaria de aproveitar esta oportunidade para recordar alguns indicadores que importa observar. 97 mil portugueses deixaram de pagar a prestação do empréstimo ao longo do primeiro trimestre deste ano. 700 mil portugueses têm prestações da sua habitação em atraso. Por dia, são devolvidos aos bancos 25 imóveis. Cerca de 10 mil famílias solicitaram o apoio da DECO desde o início do ano. Neste contexto de grave crise, importa também atentar os seguintes indicadores que mostram, sem qualquer sombra de dúvida, a exposição do setor bancário a esta realidade. O crédito mal parado na banca portuguesa alcança o valor de 8,29 mil milhões de euros, representando 7,42% do total de crédito concedido. Os imóveis que estão neste momento no balanço das instituições bancárias atingem o valor de 4 mil milhões de euros. Desde o início do ano foram entregues às instituições bancárias 2.300 imóveis. Senhoras e senhores deputados, em jeito de encerramento deste debate, não podemos deixar de ignorar a gravidade da situação que o país está a atravessar. A realidade que muitos milhares de famílias estão a atravessar neste momento é dramática, consequência da retração do emprego e do aumento exponencial dos encargos. Como corolário lógico desta realidade, verificamos o aumento do desespero familiar em atender ao cumprimento das suas obrigações relativas aos empréstimos hipotecários contraídos para a compra de sua casa. A manter-se este estado de coisas, estes factos determinam que um vasto conjunto de portugueses vai ser privado da sua habitação e irá enfrentar problemas muito sérios quanto à subsistência com dignidade. Este enquadramento altamente penalizador para as famílias tem todo o potencial para colocar em causa os níveis de coesão social que são a panágio de um Estado com fortes responsabilidades sociais. O Partido Social Democrata considera que chegou o momento de dar uma resposta a estas novas realidades. Não podemos todos nós perder mais tempo. Senhoras e senhores deputados, urge dar seguimento às solicitações dos milhares de portugueses que se encontram numa situação socioeconómica mais vulnerável. Saudamos a vontade e disponibilidade de todos os partidos para a criação de soluções. Esta é uma oportunidade de discussão e reflexão que importa realçar.
Estamos certos de que se poderá alcançar uma solução justa e equilibrada nesta matéria, capaz de defender os interesses dos portugueses, mas também deverá proporcionar um enquadramento de estabilidade para os agentes económicos. Senhoras e senhores deputados, com este objetivo em mente, pretende o PSD vir a criar mecanismos que ataquem de forma decisiva este grave problema e assim apresentamos diversos caminhos para diferentes soluções. Assim proporemos, para as situações de crédito à habitação em incumprimento, limitação à execução das garantias adicionais, como sejam os fiadores, quando na base do contrato se encontra uma hipoteca sobre um imóvel. Proporemos também a criação de um regime extraordinário de proteção dos devedores em grandes dificuldades económicas. Volto a frisar, em grandes dificuldades económicas. Impediremos a revisão unilateral dos spreads nos contratos de financiamento, nomeadamente quanto às famílias que, por necessidade de mobilidade laboral, têm a oportunidade de sair das suas casas e podem alugar a terceiros. Como sabem, neste caso, os bancos alteram as condições contratuais e alteram spreads. Impediremos que isso venha a acontecer. Ou então, quando uma família em dificuldades aluga uma casa a um terceiro e tenta encontrar para si uma outra solução mais barata e adequada às suas necessidades. Ou ainda, as situações de divórcio em que já não bastam as dificuldades emocionais que as famílias atravessam e depois ainda têm os bancos a assumir de forma unilateral alterações aos contratos de financiamento. Senhoras e senhores deputados, estas medidas foram ajuizadas com o intuito de intervir no lado da procura, criando regimes de proteção para situações consideradas excepcionais, em virtude da existência de situações limite de vulnerabilidade, mas igualmente no lado da oferta, regulando a atividade das instituições bancárias. Consideramos ainda que a aplicação destas medidas irá permitir a reestruturação da dívida hipotecária dos cidadãos com especiais dificuldades no cumprimento do pagamento das prestações mensais, bem como a flexibilização das execuções de garantias. Senhoras e senhores deputados, neste momento tão sensível para a nossa vivência como comunidade histórica, alicerçada em quase 900 anos de história, importa relembrar o alcance destas medidas, salientando que a filosofia das nossas propostas promove o envolvimento do setor financeiro nacional. É de suma importância para o nosso sucesso coletivo a mobilização e interação entre todos os agentes, públicos e privados, para que possamos atingir os resultados pretendidos. A criação deste novo enquadramento jurídico é uma resposta a uma situação particularmente difícil da nossa vida como nação. Por isso terá um período de vigência. Para além dos seus efeitos jurídicos, deve promover a resolução, por parte dos poderes públicos, de uma realidade que afeta tantos e tantos milhares de portugueses em desespero. É de enfatizar o potencial deste novo ordenamento e deste consenso para contribuir para uma mudança de mentalidade e de paradigma, tanto por parte das famílias como das instituições de crédito, passando, como é óbvio, também pelo Estado, dada a sua responsabilidade na concessão de políticas que nos conduziram a esta realidade. A adoção destas medidas é uma aposta na responsabilização de todos os agentes envolvidos, mas, acima de tudo, é uma aposta no futuro e na sustentabilidade do modo de vida das famílias portuguesas. Senhoras e senhores deputados, esta é uma responsabilidade da qual não nos demitimos. E, sob esse ponto de vista, não fico preocupado o Partido Socialista pelo momento em que o PSD chegou ao debate. Nós chegámos ao debate com moderação, com responsabilidade, com um sentido de Estado e, nessa circunstância, temos um produto para oferecer aos portugueses. Nessa circunstância, os portugueses podem contar connosco. Por isso, Sr. Presidente, para terminar, anuncio aqui que o PSD entregará amanhã na Assembleia da República, a este Parlamento, os dois projetos de lei que vai apresentar aos portugueses. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, este é o nosso legado para as gerações de portugueses mais jovens, que neste momento se interrogam acerca da viabilidade dos seus projetos de vida. Tenho dito.